E aí, pessoal, tudo certo? Professor Wagner, História, tá? Para mais um episódio aqui, mais um episódio de Roma Antiga, né? O nosso terceiro, porque a gente fez... Não, o nosso segundo vídeo explicativo e a nossa terceira aula já sobre Roma Antiga, porque a gente falou bem, acho que a primeira aula sobre a origem de Roma. E aí o professor expôs uns vídeos para vocês, né? A segunda aula o professor fez a apresentaçãozinha com PDF e aí nós falamos sobre a monarquia romana e agora a República Romana, tá? A República Romana a gente vai dividir em duas partes. É um episódio muito interessante da história antiga e que influenciou diretamente os nossos dias de hoje, né? Então a gente vai dar uma ênfase bastante, lembrando que hoje o Brasil, desde 1889, vive numa república, né? Então, república já é uma influência, já é uma herança, né? Lá da Roma Antiga. Nós também, as questões dos magistrados, dos funcionários públicos, das leis, tudo isso foi influenciado lá na Roma Antiga. O que a gente vai falar essa semana? A gente vai falar um pouco sobre os cargos públicos, a gente vai falar sobre a sociedade romana em movimento, em modificação, né? em algum movimento de ascensão social, e vamos falar um pouquinho das batalhas, ok? Das conquistas romanas. Aqui o professor colocou já na capinha o símbolo da República, né? A águia, ali SPQR, significa em latim, né? Que é outra coisa que a gente herdou deles, que é o latim, que é a nossa língua, né? Que a nossa língua portuguesa, ela é uma vertente do latim, ok? E que significa ali as siglas Senato Populusque Romanus. Significa o Senado e o povo romano. Okay? Vamos lá, pessoal. Funcionários da República. Só para a gente dar uma entendida na imagem que o professor colocou, o cônsul ele é como se fosse o presidente, né? Ele era eleito, né? Eram cargos que não eram vitalícios, né? Existiam os cargos vitalícios como o Senado, né? O Senado ele era vitalício. Porém, o cônsul, que presidia o Senado e comandava o exército, ele não era vitalício, ele era eleito, né? O pretor, a pessoa que era ali do judiciário, que era responsável pela justiça. O edil, que dirigia os serviços públicos, também era meio que como se fosse um prefeito, uma coisa assim, né? O questor era o tesoureiro, né? O censor, o cara que fazia o levantamento de as questões de habitantes, número de habitantes, né? Supervisionava as condutas dos cidadãos e as despesas públicas. A palavra república vem do latim res public, que significa coisa de todos. Vamos lembrar lá, a gente saiu, acabamos de, né, os patrícios derrubaram a monarquia, e o que significa monarquia, monarquia, um poder, né, mono, um poder, arquia, poder, poder na mão de um. Aqui não, aqui é res public, coisa de todos, né? A ideia é que, diferentemente da monarquia, o comando da sociedade não seria de uma única pessoa, mas sim de um conjunto mais amplo dela. Mas não de todos, né? Não necessariamente de todos, como diz na palavra ali em latim, o res public. Por quê? Hoje a gente vive numa república democrática onde qualquer um pode se candidatar e qualquer um pode votar, ok? Não era necessariamente dessa forma que funcionava na Roma Antiga. Por quê? Lá na República Romana, no início, pelo menos, apenas patrícios poderiam exercer cargos públicos, né?
Os plebeus, por exemplo, eles podiam até votar, mas não poderiam, no início, exercer cargos públicos. Pessoas que eram estrangeiros, que vinham de outras nacionalidades, eles não tinham direitos de votos, direitos políticos, e escravos também não. Ou seja, só quem era dito como cidadão romano que poderia exercer a política em Roma, ok? No entanto, o que se viu foi uma instalação de um governo comandado pela aristocracia, dos patrícios, que controlavam o Senado, as assembleias e as magistraturas. Posteriormente, os plebeus também foram conquistando direitos políticos. O Senado era responsável pela administração das províncias, pelo controle dos gastos públicos, pela declaração de guerras, etc. As assembleias, entre as quais se destacava a centuriata, tinham o objetivo de eleger magistrados e votar leis. As magistraturas eram variadas. Ao lado, veja as principais magistrados e algumas de suas funções, como o professor explicou anteriormente, né? Em relação ali, fala, o Senado era responsável pela administração das províncias. A questão do que era de fato responsável o Senado era bem confuso, não é tanto como nos dias de hoje, né? Podia exercer diversas funções e também a questão da corrupção, né, que também não era visto como corrupção. O que era Estado e o que era privado acabava se existia uma confusão, então era normal que o Senado, quando se conquista, né, quando se entra para o Senado, você adquire de forma voluntária tesouro do governo, terras do Estado e assim por diante. Aqui o professor vai explicar um pouquinho sobre a sociedade na República Romana. A partir da República, aumentaram os territórios conquistados por Roma. Isso a gente vai falar mais adiante também. Nessa época, acentuou-se a divisão social entre o grupo de pessoas livres e o de escravos. Na monarquia, o número de escravos, por exemplo, eram muito poucos, né? Não tinha um número forte assim de escravos ainda. Vocês verão a seguir por quê. Entre os livres estavam os cidadãos romanos, né? E quem era cidadãos romanos, quem era considerado cidadãos romanos, patrícios, plebeus e clientes. A mesma sociedadezinha lá na monarquia, né? Que tinha também patrícios, plebeus, clientes e escravos. Agora a gente acrescenta também os estrangeiros, né? Os cidadãos declaravam essa condição nos censos populacionais de Roma. Ser cidadão romano era a condição necessária para ter e exercer direitos políticos, como o professor havia comentado, como votar, ocupar cargos públicos, e também outra situação aqui é casar-se com outro cidadão, né? Também era proibido o casamento de classes sociais diferentes, como plebeus casarem com patrícios. Nesse momento ainda era proibido. Além dos cidadãos, podemos distinguir o grupo dos não cidadãos, ou seja, quem não era considerado romano. Era formado por estrangeiros livres, né? Ao longo do tempo, a cidadania romana foi estendida a diversos estrangeiros considerados leais a Roma. Concedia-se o benefício da cidadania para manter o controle político das províncias, ou seja, as províncias que a República conquistava, inicialmente, aquela população era considerada estrangeiro, era apenas uma província de Roma, ok?
com o tempo, passava-se com determinado, com diversos motivos, por diversos motivos, principalmente manter o controle, manter a lealdade daquela população. Roma concedia para aquelas pessoas o benefício da cidadania, ou seja, elas se tornavam romanos, né? E aí passavam a adquirir os direitos que os romanos têm. Os escravos, em geral, eram pessoas que não haviam conseguido pagar suas dívidas ou eram prisioneiros de guerra. Exerciam os mais diversos tipos de trabalho, como agricultores, artesãos, capatazes, carpinteiros, entre outros. Nessa época, por ter bastante conquista militar, aumentou muito o número de escravos, né? Se adquiria um território e os derrotados que sobrevivessem nas batalhas viravam escravos. Conquistas da plebe. Bom, aqui já se inicia o que a gente chama de luta de classes, né, pessoal? Que existe até os dias de hoje, né? Vamos lá. No início da República, os plebeus eram excluídos do governo, não podiam participar das decisões políticas, exercer cargos de magistratura ou casar-se com patrícios, como o professor havia comentado. Insatisfeitos com a situação, eles passaram a lutar por direitos. Em 494 a.C., por exemplo, os plebeus se negaram a servir o exército. Retiraram-se da cidade e recusaram-se a trabalhar para os patrícios. Com isso, conseguiram ser atendidos em algumas de suas exigências. Uma delas foi a criação do cargo tribuno da plebe, que teria poderes para anular as decisões que contrariassem os interesses de seu grupo social. Ou seja, os plebeus eles conquistaram um espaço só deles dentro da democracia romana, dentro da política romana, que era esse cargo de tribuno da plebe, que era eleito justamente por eles, né? A Fotinha, inclusive, é um tribuno. Porém, no caso, é um dos irmãos Graco, não é nesse mesmo momento. Depois a gente vai falar sobre ele também, os irmãos Graco, Tibério Graco e Caio Graco. Depois de muita pressão, a plebe ainda teve outras conquistas. A publicação de leis escritas para patrícios e plebeus, em 450, a Lei das 12 Tábuas, ou seja, as leis documentadas ali na tábua mesmo para todos, né? Certinha, eram as leis das 12 Tábuas. A autorização para casamento entre plebeus e patrícios, em 445 a.C., o direito para se candidatar para a magistratura, em 366 a.C., a abolição da escravatura por dívida, em 366 a.C. Bom, pessoal, os plebeus conquistaram seu espaço político. Isso quer dizer que o pobre romano, na época, conquistou seus direitos políticos? Não necessariamente. O plebeu ele não era necessariamente pobre, tá? Já haviam muitos plebeus que já tinham conquistado muito dinheiro, muito poder e muita terra, né? E a princípio, inicialmente, quem conquistaria o cargo para ser o tribuno da plebe seriam esses tipos, né? Que teriam um poder aquisitivo para tal. Beleza? Guerras e conquistas. Durante a República, os romanos participaram de várias guerras para defender e ampliar seu poder, território e riqueza. Entre os séculos 5 a.C. e 3 a.C., lembrando que antes de Cristo os séculos eles vão diminuindo, né? Depois que eles passam a ser crescentes, são decrescentes, né, pessoal? Vamos lembrar lá. Seja em século, contando em século ou em ano, antes de Cristo a gente vai decrescendo até o zero, né? Depois que a gente vai crescendo entre 1, 2, 3, né? Então, entre os séculos 5 e 3, por exemplo, seus exércitos passaram a controlar toda a Península Itálica.
eu não sei se dá de ver o mouse, eu acho que dá de ver o mouse, né? A península, Roma fica bem aqui, ó, ok? Então essa conquista da Península Itálica é isso aqui, ó, essa botinha aqui, ó, todinho, ok? Então, entre esses séculos, eles conquistaram toda essa península. Após a conquista da península, Roma enfrentou Cartago, uma próspera cidade no norte da África, que estava em plena expansão comercial. Esses confrontos foram chamados de Guerras Púnicas e ocorreram entre 264 a.C. e 146 a.C. A palavra púnico vem do latim e quer dizer fenício, em referência ao povo que fundou Cartago. Cartago fica aqui, pessoal, norte da África, tá? Então Roma e Cartago estavam em conflitos. Esse conflito durou, acho que contando ali, dá uns 80 anos, né? Dá uns 80 anos. Não chegou a 100 anos, mas 80 anos de guerra é bastante coisa. Depois de anos de guerra, Roma derrotou os cartagineses. Logo, entraria em confronto com macedônios, gregos, galeses e egípcios, vencendo todos e transformando seus territórios em províncias romanas. Vamos dar uma olhada nesse território, pessoal. Conquistando Macedônia, aqui, né? Os gregos mais embaixo, esse território aqui, ok? A Gália, ali fala Gália, né? Aqui tem a Gália, os galeses, que é a Gália, aqui, ó, tá? Onde seria a França hoje. E o Egito, aqui, ó, né? Essa parte aqui. Egito basicamente é aqui, né? O professor clicou aqui e deu errado. Mas aqui. Todos esses conflitos provocaram mudança na sociedade romana, entre as quais a concentração de riquezas e terras nas mãos da aristocracia patrícia, o aumento do número de escravos e o domínio do mar Mediterrâneo, que intensificou trocas culturais com outros povos, como os gregos. Pessoal, o que aconteceu? Toda essa conquista territorial, até por exemplo aqui, ó, a gente não falou do Júlio César ainda, mas em laranja, aqui, ó, tá o território conquistado durante a República Romana, ok? Um território bem gigantesco, né? Foi a época da Roma Antiga de maior conquistas, né? Aqui no caso está conquistas até 44 a.C., morte de César. Né? Depois teve o triunvirato, mas logo já se torna império. Né? Em verdinho, a conquista até o fim do século II, máxima extensão do império. Então, quando se conquistava esses territórios, se adquiria escravos, ok? E se adquiria terras. Porém, nem todo essa aquisição iria para a aristocracia, iria para os ricos, principalmente para os patrícios, né? Então, a divisão de renda da sociedade romana, a diferença de renda, a desigualdade social, né? Ela ficaria cada vez maior. E é uma coisa que logo, o último slide e é uma coisa que logo abre outra situação de lutas de classes, né? As pessoas passam a questionar por que os patrícios ganham tanto e os plebeus tão pouco, né? E tudo mais. Essa semana é isso. Semana que vem a gente vai continuar com a República, né? A gente vai falar um pouco mais sobre Roma e a situação do mar Mediterrâneo, né? O que Roma conquista com o mar Mediterrâneo. Você pode ver que no mapa que a República ela basicamente conquistou, sei lá, olhando aqui por cima, 80% do mar Mediterrâneo era dela, né? Então ela tinha um monopólio desse comércio todo. A gente vai falar um pouco mais sobre a luta pela liberdade, que é a situação. A gente vai falar um pouco sobre Espartacus, né?
que é os escravos que acabam se tornando um exército. A gente vai falar um pouco mais sobre lutas sociais, lutas por terras, né? Vamos falar dos irmãos Graco e até o final, né, a crise e o fim da República Romana e o início do Império. Ok, pessoal? Um abraço a todos. O professor vai passar uma atividadezinha ali para vocês. E mais para frente, eu creio que não no fim ou no fim da República ou no fim já do Império, que semana que vem é República e na outra semana já vai ser o Império, né? Roma Império, Império Romano. E aí o professor quer fazer uma vídeo, uma web, uma aula online mesmo com vocês. Quero ver quantos de vocês conseguem participar para a gente dar uma analisada bem forte assim no nosso tema. Beleza, pessoal? Um abraço a todos, até mais e se cuidem, cuidem de suas famílias.